Luciana Santos aqui do Faça Teu Negócio Digital e hoje nós vamos falar sobre persona. O que é persona, como construir esta persona de forma estratégica para o seu negócio e, enfim, qual a diferença entre público-alvo e persona? Um ponto onde a maioria das pessoas que estão começando o seu negócio tem muita dúvida e, enfim, não conseguem definir e formular tudo isso de forma estratégica. Para você que ainda não é inscrito neste canal, já aproveita, se inscreva, porque aqui eu sempre trago conteúdo muito bom sobre marketing digital e sobre empreendedorismo. Então, bora lá para o conteúdo. Eu já quero começar aqui falando com você sobre a diferença entre público-alvo e persona. E há alguns anos atrás, quando nós abordávamos sobre marketing, a forma ideal para você ofertar o seu produto ou o seu serviço era você conhecer e atingir o seu público-alvo. Só que o público-alvo, ele tem base em dados demográficos, ou seja, são informações muito amplas, abrangentes e até um pouco genéricas. Então, por exemplo, você vai saber qual é a faixa etária do seu público-alvo, por exemplo, de 25 até 45 anos, se é do sexo feminino ou do sexo masculino, a escolaridade, a profissão, a renda, enfim, eram esses dados os mais utilizados para fazer o mapeamento. Então, a persona, ela será definida a partir de dados com muito mais detalhes, como, por exemplo, todo o comportamento dessa pessoa, os seus interesses, o que ela gosta de fazer, se ela trabalha home office ou se ela trabalha em escritório, se ela é casada, se ela tem filhos, o que ela mais gosta de fazer nos finais de semana. Então, todos esses detalhes vão completar e vão dizer quem é a sua persona. Eu até fiz esse desenho para ilustrar para você a importância e o porquê que é imprescindível que você crie a sua persona antes do seu negócio ser montado, antes do seu projeto até iniciar. Então, você que tem o seu empreendimento local ou para você que quer iniciar com o seu empreendimento digital, é muito importante que você crie a sua persona, porque esta persona aqui, ou seja, todas as características dela, ela vai permear o seu projeto, seja ele físico ou seja ele digital. Ele vai permear a sua estratégia. Então, toda a sua estratégia estará baseada na sua persona, porque afinal, quem vai comprar de você é a persona, que é o cliente ideal para o seu produto ou para o seu serviço. Então, veja, sem a persona, como que você vai criar estratégias? Como que você vai montar o seu negócio? Não tem como, não há um caminho. Porque afinal, quem se comunica com todos acaba que não conseguindo se comunicar com ninguém. Então, a sua comunicação, a sua fala, ela tem que estar diretamente ligada com os interesses, com o comportamento da sua persona, ou seja, da pessoa ideal para a compra do seu produto ou do seu serviço. Então, afinal, o que é persona? Ela nada mais é do que uma representação fictícia do seu cliente ideal para a compra do seu produto ou do seu serviço. Eu digo fictícia porque toda a base para você retirar esses dados é através de dados reais do seu público-alvo. Então, você não vai tirar nada da sua cabeça e ficar imaginando. Você vai tirar como base todo o seu público ideal. Então, para a definição da sua persona, é imprescindível, é muito importante que você conheça o comportamento dessa pessoa, os interesses, enfim, todas as movimentações desta pessoa. Então, como definir a persona de forma estratégica? Primeiro passo é você pegar todas as informações que você tem referente ao seu público-alvo, que são informações mais genéricas, que são informações um pouco mais amplas, porém é a base para você iniciar a formular, a definir a sua persona. Se você ainda não tiver nenhuma informação, basta você fazer uma análise de mercado. Baseado em quê? Baseado em produtos ou em serviços que sejam próximos ou parecidos ao seu. Claro que não é para você fazer uma cópia de nada, mas sempre utilizar essas fontes como inspiração para você mesmo definir e fazer a sua trajetória. Então, com base nessas informações, é super possível você criar a sua persona e poder mapear, então, a pessoa ideal para a compra do seu produto ou do seu serviço. E aí eu vou deixar até um spoiler aqui, fique comigo até o final, porque eu vou te exemplificar um caso meu
de um cliente, então aguenta aí. Então, quanto mais você detalhar a sua persona, melhor será, porque assim você vai conseguir uma comunicação mais estreita com a sua persona, você conseguirá entender todos os problemas do seu potencial cliente, as dores que ele tem. Você vai conseguir entender os sonhos, os desejos e dessa forma será muito mais fácil você se comunicar com ele. E aí, com base na sua persona, é super possível você criar a sua estratégia de marketing. De que forma? Por exemplo, na criação do seu conteúdo. Como que você vai criar o conteúdo? Como que você vai conversar com essa pessoa através do seu conteúdo se você não sabe o que essa pessoa faz, o que essa pessoa gosta, quais são as expectativas que ela tem em relação ao seu produto ou ao seu serviço? Então veja que é extremamente importante, antes de você começar até a criar o seu próprio conteúdo, é você identificar muito bem qual é a sua persona. Inclusive, quando você for fazer a sua campanha de gestão de tráfego para alcançar mais pessoas, para vender os seus produtos ou serviços, é crucial, é muito importante que você tenha já esses detalhes, porque assim você vai conseguir mapear a sua campanha de tráfego para alcançar as pessoas que você quer e não todas as pessoas. Imagine que você faça uma campanha, por exemplo, dizendo, olha, eu quero alcançar homens e mulheres da faixa etária de 25 a 55 anos, e aí tá, mas qual é o seu negócio, qual é o seu produto, não é? Então pode ser que todas essas pessoas dessa faixa etária, de determinada localidade, desse gênero, não necessariamente estejam interessados no seu produto. Então é muito importante você entender quais são os interesses dessas pessoas, o comportamento, porque assim, quando você monta a sua campanha, você já vai afunilando mais essas informações para que a sua campanha chegue nas pessoas interessadas de forma direta ou indiretamente no seu produto ou no seu serviço. Veja como é muito importante a sua persona muito bem definida, muito bem elaborada, de forma estratégica e não de forma solta, aleatória, querendo falar e comunicar com todas as pessoas. De novo, quem quer comunicar com todas as pessoas não se comunica com ninguém. Algo muito importante que eu quero destacar aqui é que além de toda a estratégia que você vai elaborar para o seu conteúdo, enfim, para suas campanhas, toda a estratégia de marketing digital para o seu produto, para alavancar o seu produto ou o seu serviço, é imprescindível que você tenha um atendimento personalizado, que você tenha um excelente atendimento. Dessa forma, você vai conseguir fidelizar o seu cliente e muito mais que isso, você vai fazer de forma muito natural e espontânea que o seu cliente divulgue o seu produto, o seu serviço, enfim, a sua marca. E isso vai trazer outros e outros clientes para você, que é o famoso boca a boca. Então, tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente experiencia, que é diferente, que sai da curva, enfim, que proporciona algo de bom pra gente, a gente tem esse desejo, essa vontade de compartilhar com as outras pessoas. Então, provoque isso, proporcione isso no seu cliente, que ele ame o seu produto ou o seu serviço, que ele volte, que traga mais e mais pessoas para você. E aqui eu quero compartilhar com você um modelinho que a própria Hotmart fez com esse objetivo de como você consegue descobrir o que o seu cliente quer, o que o seu cliente precisa. Então, algumas formas de você mapear é você entender quais são os seus valores, né, os valores dos seus clientes, qual a sua rotina, quais são os seus sonhos, a idade, onde mora, profissão, mora com quem, livros, filmes, programas preferidos, o que ele consome, seus maiores medos, o que acessa na internet, quais são suas dores, como seu negócio pode ajudar. Então aqui é só um insight para você que a própria Hotmart fez, para que você entenda como que você pode definir essa sua persona. E agora eu vou compartilhar com você um modelinho de um questionário que eu fiz para um dos meus clientes, um cliente do nicho de escola, tá? Então esse meu cliente tem uma escola de educação infantil com alunos de 0 a 5 anos. E aí dentro de toda a estratégia digital, dentro dos objetivos desse cliente, dentro dos propósitos deste cliente, eu elaborei um questionário para a gente poder definir e deixar mais estreita ainda esta relação e esta definição da persona dentro desta escola,
tá? E aí tem algumas perguntas aqui que eu fiz para que os próprios clientes respondessem, para a gente entender melhor o perfil de todos esses clientes desta escola. O questionário foi o seguinte: nome completo, faixa etária, o estado civil, qual cargo, ocupação, qual formação escolar, por quais assuntos você mais se interessa. Então aqui eu já consegui identificar os interesses dessa persona. Quais as suas redes favoritas? Porque com isso, fazendo essa pergunta, eu consigo entender qual é a rede melhor para eu me comunicar com este potencial cliente e trazer mais clientes com o mesmo perfil desses clientes que, nesse caso, eu já tinha. Então, claro que aqui foi a resposta de apenas um cliente que ele já tinha, e aí eu coleto a informação de todos os clientes, depois gero um gráfico com todas as informações e verifico quais redes sociais, por exemplo, e dentre todas as outras perguntas, qual o percentual de maior abrangência para eu poder me comunicar melhor e formar uma persona, ok? Quais são as suas atividades de lazer favoritas? E aqui eu poderia acrescentar, por exemplo, no final de semana. Enfim, eu posso incrementar melhor a minha pergunta se eu quiser um nível de detalhe melhor. Qual problema, dificuldade você tinha que fez com que você procurasse a nossa escola? Então, por exemplo, nesse caso, a pessoa respondeu retorno ao trabalho. Então, eu já sei que provavelmente foi uma pessoa que teve bebê, e aí ela teve a licença maternidade e, num determinado momento, ela precisou voltar ao trabalho, mas ela tinha essa dificuldade de ter que deixar o filho ou a filha com alguém, com alguma pessoa ou em alguma instituição. E nesse caso ela optou pela escola. Mas eu preciso trazer informações nesse meu perfil, eu preciso trazer recursos, eu preciso munir esta pessoa para que ela se sinta segura de colocar na minha escola. Então, de que forma? Trazendo feedbacks de outros pais, trazendo toda uma estratégia de conteúdo para que essa pessoa se sinta confortável e se sinta à vontade de deixar na minha escola, por exemplo. Como você conheceu a nossa escola? Conte um pouquinho da sua jornada até nos encontrar. Então, aqui eu já quero entender a jornada de compra do meu potencial cliente. Ou seja, como que ele chegou até mim? Quais as buscas que ele fez? Qual o caminho? Ele estava no bairro, ou ele procurou no Google Meu Negócio, ou ele procurou no próprio Google, ou foi em algum canal do Instagram ou do TikTok. Então veja que são formas onde eu entendo toda a jornada de compra do meu potencial cliente para poder ir direto ao ponto e encontrar outros clientes com o mesmo perfil. Quais são os principais benefícios que nossos serviços oferecem para você? Então, nesse caso, a pessoa colocou flexibilidade de horários. O que é mais importante para você no nosso serviço que fez com que você nos contratasse? Olha só, confiança e humanização com as crianças. Esta página, esse meu cliente, ele humaniza muito a página dele, o perfil dele no Instagram. Então, com isso, é natural que as pessoas tenham esse desejo ou que criem esse desejo de deixar os seus filhos lá. Porque vem a forma com que as crianças são tratadas através dos stories, através dos próprios feedbacks dos pais. Então, isso é extremamente importante. Existe alguma necessidade que você possui que nosso serviço ainda não oferece? Aí, nesse caso, a pessoa respondeu: ensino fundamental. Então, veja que aqui eu consigo, com algumas perguntas estratégicas, perguntas certas, eu consigo entender melhor o meu cliente e a partir de todas essas informações, então, criando lá no Google Formulários, depois que você tem todas as respostas, você consegue ter um gráfico. E aí, através do seu gráfico, você pode montar uma persona fictícia onde vai chegar muito próxima de todos esses dados que são reais, de dados que eu coletei, de dados de clientes reais. Então, desta forma, de forma muito prática e objetiva, é assim que você vai construir e definir a sua persona. Eu espero ter te ajudado neste vídeo com essas informações que, para mim, eu considero que são riquíssimas e eu gostaria muito de ter tido esta oportunidade de lá no início da minha jornada, há quase 2 anos atrás, ter tido a oportunidade de ter essas informações. Então, caso ainda tenha restado alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa, que você deixe nos comentários, que você compartilhe aqui, me conta se você já conseguiu definir a sua persona, se você precisa de ajuda e conte comigo. Inclusive, eu deixo à disposição o meu WhatsApp e se você precisar de alguma coisa,
é só entrar em contato comigo que eu estarei disponível para ajudar você. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau!